Bem, o nosso grupo ficou responsável pelo segundo tema, que são os tópicos envolvendo o funcionamento dos nervos no nosso corpo. Temos como integrantes a Bianca, o João, eu, Leonardo, a Mariana e o Ricardo. Então, introduzindo o assunto geral, os nervos são estruturas formadas por feixes de fibras nervosas, que fazem parte do sistema nervoso periférico e atuam garantindo a comunicação entre as diferentes partes do corpo e o sistema nervoso central. Então, em resumo, são eles que coordenam as ações voluntárias e involuntárias das diferentes partes do nosso organismo. Temos como tópicos centrais aí o sistema nervoso, onde a gente vai abordar sobre os dois sistemas e suas principais funções, as doenças nervosas, ou seja, as neuropatias que afetam os nervos do corpo, e por fim, as psicopatias, que são os transtornos de personalidade antissocial, onde a gente dá um enfoque aí na sua origem e na possível relação desse fenômeno com a criminalidade. Então, introduzidos, agora a apresentação vai ser desenvolvida. Sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável por controlar ações involuntárias como a respiração e os movimentos cardíacos, e voluntárias como falar e correr, ou seja, é responsável pela comunicação do organismo. Ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal, sendo protegido por três membranas chamadas meninges. O encéfalo está localizado na caixa craniana e possui três órgãos principais: o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro está dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. É responsável por controlar os atos conscientes e inconscientes do nosso corpo. O cerebelo coordena os movimentos de precisão do corpo e mantém o equilíbrio. O tronco encefálico conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula e vice-versa. Produz estímulos que controlam atividades involuntárias, como, por exemplo, a respiração, batimentos cardíacos e reflexos, como tosse e espirro. A medula espinhal está localizada na coluna vertebral, conectada ao tronco cefálico. Sua função é conduzir os impulsos nervosos do resto do corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários. O sistema nervoso periférico é formado por nervos originados do encéfalo e na medula espinhal. Sua função é conduzir as informações do resto do corpo ao sistema nervoso central. Existem dois tipos de nervos, os cranianos e raquidianos. Os nervos cranianos se dividem em 12 pares e se organizam no encéfalo, responsáveis por transmitir mensagens sensoriais ou motoras. Os nervos raquidianos são 31 pares originados na medula espinhal. São formados por neurônios sensoriais que recebem estímulo do ambiente e motores que levam os impulsos do sistema nervoso central para as glândulas ou músculos. De acordo com a sua função, pode ser do sistema nervoso somático, que regula as ações voluntárias, mandando o impulso diretamente para o músculo esquelético sem passar pelos gânglios. E o sistema nervoso autônomo, que é integrado com o central. Pode ser dividido em simpático, que estimula o funcionamento do órgão, e parasimpático, que inibe seu funcionamento. Doenças nervosas. O sistema nervoso humano está propício a degenerações, chamadas de doenças nervosas, que podem se manifestar de diversas formas. A principal forma de manifestação das doenças é chamada de neuropatia. É quando um ou mais nervos do corpo sofrem algum tipo de dano, que normalmente se resulta na dormência, formigamento, fraqueza muscular e dores, que normalmente começam nos pés ou nas mãos, mas podem afetar qualquer outra parte do corpo. Prevenções e tratamentos. O tratamento das doenças não é uniforme para todas, mas normalmente elas são tratadas essencialmente com antidepressivos ou anticonvulsivos, que atuam no sistema supressor da dor, mas que podem ser acompanhados de diversos outros medicamentos. É essencial que se saiba que o fator principal e agravante das causas das neuropatias é uma situação de estresse através do sistema nervoso autônomo simpático. Afeta a fisiologia do cérebro. No geral, a prevenção de doenças no sistema nervoso podem ser prevenidas com bons hábitos de saúde, que previnem qualquer tipo de doença, tais como não ingerir bebidas alcoólicas, não consumir cigarro, fazer exercício regularmente, manter uma boa alimentação, dormir bem e beber água. É de suma importância também que sejam feitos exames de rotina regularmente. Algumas doenças do sistema nervoso. Aqui a gente citou algumas e a gente pode começar com o mal de Alzheimer, que é um tipo de demência mais conhecida por afetar a memória das pessoas mais idosas, mas os seus efeitos também
podem incluir um declínio gradual da capacidade de julgamento, raciocínio e aprendizagem. Podem ter sintomas como confusão, mudança de personalidade, dificuldade com a linguagem e incapacidade de realizar tarefas do dia a dia, e comportamentos inapropriados, embora a perda de memória recente seja a manifestação que mais se destaca. Distrofia muscular. A distrofia muscular é um grupo com mais de 30 doenças neurológicas degenerativas que afetam os músculos. As causas dessas doenças estão em mutações genéticas, algumas das quais podem ser hereditárias, enquanto outras acontecem espontaneamente na geração do embrião. Mal de Parkinson. Mal de Parkinson é uma doença neurológica degenerativa caracterizada principalmente pelo tremor, mesmo quando os músculos estão em repouso. Além disso, ela causa rigidez muscular, lentidão nos movimentos e dificuldade em manter a postura devido à perda de equilíbrio. Psicopatias. A psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado por alterações no comportamento, como falta de empatia, afeto e remorso. Uma pessoa psicopata tende a ser bastante manipuladora. Esse transtorno pode acontecer devido a alterações cerebrais, fatores genéticos e traumas na infância. Mas um estudo em Minnesota que analisou gêmeos criados separadamente mostrou que a psicopatia é 60% hereditária, ou seja, ela é adquirida geneticamente. O termo psicopatia foi descrito pela primeira vez em 1940 pelo psiquiatra americano Harvey Milton Clarke no livro A Máscara da Sanidade, que descrevia psicopatas como uma espécie de homicidas charmosos e calculistas. A origem da palavra psicopata está no grego na junção das palavras psique, que significa mente, e na palavra paphos, que significa sofrimento. O nome técnico é transtorno de personalidade antissocial, também atrelado à sociopatia, porém os termos se diferem. A sociopatia é mais relacionada com o ambiente e educação, ou seja, diferente da psicopatia, a sociopatia é adquirida durante a vida da pessoa. Os sociopatas geralmente são mais impulsivos e espontâneos. Basicamente, o que diferem os dois são suas origens. Como a psicopatia é adquirida durante a vida, os sociopatas tendem a ter resquícios de empatia e são capazes de criar laços afetivos com algumas pessoas. Porém, essas relações podem ser conturbadas por conta de seu temperamento explosivo. A criminalidade e a sociopatia não são a mesma coisa como muitos pensam. Existem psicopatas que não cometem assassinatos ou outros crimes. Entretanto, esses sobem na vida abusando psicologicamente e emocionalmente de outras pessoas. Bom, esse foi o fim do trabalho.